Este caso ocorre nos Estados Unidos e se estende pelos anos 90, anos 2000 e anos 2010. Leva anos para construir uma reputação, mas apenas momentos para destruí-la. Conheça Sean Combs, também conhecido como Puff Daddy e P. Diddy. P. Diddy nasceu em 4 de novembro de 1969. Atualmente, ele tem 54 anos de idade. Ele nasceu no Harlem, Nova York, mas se mudou para Mount Vernon após a morte de seu pai. Seu pai, Melvin Combs, foi morto a tiros aos 33 anos de idade. Janice, sua mãe, trabalhou em vários empregos para sustentá-lo sozinha, criando um forte laço entre eles. P. Diddy cursou a Universidade Howard, onde descobriu sua paixão pela música, mas saiu antes de se formar para seguir carreira na indústria musical. Quando saiu, ele começou como estagiário na Uptown Records. P. Diddy logo impressionou os executivos com sua determinação e visão, sendo promovido a diretor de talentos e ajudando a moldar a carreira de vários artistas. Em 1993, P. Diddy e a Uptown Records se separaram, e ele fundou sua própria gravadora chamada Bad Boy Records. Seu trabalho com artistas como Notorious B.I.G. e Faith Evans ajudou a colocar a Bad Boy Records no mapa. A gravadora se tornou uma potência no rap no R&B. O sucesso de P. Diddy com a Bad Boy o catapultou para os holofotes, e ele passou a se apresentar sob o nome de Puff Daddy. Conhecido por sua capacidade de se reinventar, ele adotou vários apelidos, incluindo P. Diddy e Diddy, enquanto expandia suas marcas para a moda, com Sean John, fragrâncias e até mesmo vodka com Chirac. Seu talento para os negócios fez dele um magnata do hip-hop e um dos empreendedores mais bem-sucedidos no entretenimento. Aos 22 anos, ele se tornou bilionário. Seu impacto na indústria do hip-hop foi monumental. No entanto, com o surgimento de recentes acusações, seu legado está à beira do colapso. As recentes acusações começaram a surgir desde 2023, quando a cantora e ex-namorada de P. Diddy, Cassandra Elizabeth Ventura, também conhecida como Cassie, entrou com um processo federal contra P. Diddy. Cassie nasceu em 1986 em Londres, Connecticut. Desde pequena, Cassie era apaixonada por música. Ela ainda era adolescente quando sua carreira musical decolou. Quando o produtor musical Ryan Leslie descobriu seu talento em 2004. Ryan Leslie e Cassie acabaram ficando juntos. O single de estreia, Me and You, escrito e produzido por Leslie em 2005, logo virou sucesso nas baladas da Alemanha. Cassie chamou a atenção de P. Diddy certa noite em uma balada. Pouco depois, a Bad Boy Records entrou em contato com ela e a contratou quando ela tinha apenas 19 anos. Na época, P. Diddy tinha 37 anos. No começo, o relacionamento entre P. Diddy e Cassie era estritamente profissional. Ele a contratou para um acordo de 10 álbuns e parecia estar realizando todos os sonhos dela. Em seguida, ela estreou, atingindo o 4º lugar na Billboard 200 dos Estados Unidos. P. Diddy a tomou sob sua proteção, mas com o passar do tempo, ele começou a misturar as linhas entre o profissionalismo e a vida pessoal. Em novembro de 2006, ele a convidou para se apresentar com ele no MTV Europe Music Awards, onde exibiu seu estilo de vida extravagante. Durante os preparativos, o cabeleireiro e o maquiador dela comentaram que Diddy estava interessado nela, insinuando suas intenções românticas crescentes. Mas Cassie tinha um namorado e P. Diddy estava em um relacionamento com Kim Porter. Mesmo assim, P. Diddy foi direto em sua abordagem. Pouco mais de um ano depois, P. Diddy se convidou para o aniversário de 21 anos de Cassie e trouxe outras celebridades influentes da indústria musical. Eles invadiram e dominaram a festa. Supostamente, durante uma festa depois do aniversário de 21 anos de Cassie, em uma suíte de hotel, P. Diddy a puxou para dentro de um banheiro e a beijou sem o consentimento dela. Cassie ficou extremamente angustiada. Ela saiu rapidamente do banheiro, desabando em lágrimas. Ela confidenciou o ocorrido à sua melhor amiga,
mas estava com medo demais para contar a mais alguém. Como uma jovem estrela em ascensão e recém-chegada à fama, ela era suscetível à manipulação, especialmente daqueles que tinham poder sobre ela em um ambiente profissional. Esse incidente sinalizou um aprofundamento do desrespeito de P. Diddy pelos limites e seu uso crescente do poder para a própria satisfação, às custas daqueles que estavam sob seu controle. Supostamente, P. Diddy seguia convidando Cassie para eventos e, propositalmente, não chamava seu parceiro. A estratégia seria ter acesso a ela sozinha. Numa noite de 2007, P. Diddy insistiu em levar Cassie para sair. Quando ela recusou, ele supostamente ameaçou cancelar o contrato dela com a gravadora. Por fim, ela concordou e quando ele foi buscá-la, estava embriagado e lhe entregou uma pílula. Era MDMA e ele insistiu que ela tomasse. Em uma viagem para Miami, P. Diddy supostamente forneceu grandes quantidades de substâncias ilegais para Cassie, deixando-a mais intoxicada do que nunca, com os efeitos durando o fim de semana inteiro. Na esperança de manter o apoio dele em sua carreira, ela se sentiu pressionada a tomar cada vez mais quando ele oferecia. Depois disso, P. Diddy teve relações sexuais com ela. Essas alegações sugerem um padrão de controle com substâncias ilegais, que eram usadas como uma ferramenta para manter a dominação sobre ela e, claro, para se aproveitar dela em um estado de intoxicação. O relacionamento de Cassie com seu parceiro terminou, e o com P. Diddy, que ela nunca pediu, havia oficialmente começado. Esse padrão de controle persistiu quando ele comprou uma propriedade para ela perto da dele, permitindo que ele a visitasse sempre que quisesse. Em 2008, P. Diddy supostamente passou a envolver opiáceos, fazendo com que Cassie ficasse viciada. Ele também, supostamente, fazia com que sua equipe a cercasse o tempo todo. Ele organizou para que sua equipe médica cuidasse dela, com avaliações e resultados enviados direto para seu e-mail. Cassie era muito próxima do avô, a quem chamava carinhosamente de Pop. Quando P. Diddy soube disso, ele supostamente insistiu que ela o chamasse pelo mesmo nome. Ele já tinha tirado tanto dela e agora estava reivindicando o nome querido que ela havia reservado para seu amado avô. Cassie supostamente acabou envolvida no estilo de vida de gangster dele, ou pelo menos era o que parecia. Supostamente, P. Diddy descobriu que seu rival, Suge Knight, da Death Row Records, estava jantando em um restaurante em Los Angeles. Ele rapidamente se armou com armas que guardava em seu cofre e também forçou Cassie a segurar uma delas, obrigando-a a acompanhá-lo em uma missão que supostamente tinha a intenção de matar Suge. Cassie ficou muito intimidada por P. Diddy e foi submetida a um controle cada vez maior com o tempo. Ao longo dos anos, P. Diddy agravou seu comportamento prejudicial com Cassie. Ele supostamente a atacou sexualmente em sua própria casa depois que ela tentou deixá-lo. Ele supostamente chegou a pendurar um amigo dela na sacada de um prédio alto uma vez. Cassie nunca foi à polícia, temendo que isso só o provocasse ainda mais. Ela nunca quis se tornar vítima da suposta mentalidade de gangster dele. O sofrimento de Cassie por uma década teve um enorme impacto mental e físico nela. Em um incidente grave em 2009, Diddy supostamente a chutou no rosto repetidas vezes, deixando Cassia ensanguentada e machucada. Sua equipe a escondeu em um quarto de hotel após isso, longe de P. Diddy, para sua própria segurança. No entanto, Cassia afirma que toda vez que tentava escapar, a vasta rede de Diddy intervinha com seus associados, avisando que sair só arruinaria a carreira dela. Cassia diz que sofreu perda de memória por causa das substâncias ilegais e frequentemente sentia que não aguentava mais. O uso forçado de drogas veio acompanhado de outro ato imposto a ela. P. Diddy supostamente fez de Cassia uma estrela em suas freak-offs. Freak-off é um termo que se tornou sinônimo das festas de P. Diddy e geralmente consiste em orgias. Supostamente, essas orgias envolviam pessoas sem consentimento e, às vezes, participantes menores de idade.
Cassie teria sido forçada a organizar e participar de atos sexuais com trabalhadores do sexo masculinos e conhecidos, enquanto Diddy assistia. Isso supostamente acontecia em hotéis de luxo por todo o país, às vezes semanalmente. P. Diddy filmava esses encontros enquanto ficava no canto se aliviando. Cassie implorou que ele apagasse os vídeos, pois sentia vergonha do que era forçada a fazer. Ele chegou a filmá-los no celular dela e, quando ela apagava, ele recuperava os vídeos. P. Diddy supostamente a obrigava a assistir aos vídeos repetidas vezes, submetendo-a a ainda mais humilhação. Em uma ocasião, durante um voo, ele a fez assistir aos vídeos e disse que ela não podia escapar. E tem mais. A denúncia dela incluiu exemplos de quando P. Diddy se tornou ainda mais sinistro e possivelmente uma ameaça à vida das pessoas ao redor de Cassie. Em 2012, Cassie conseguiu se afastar um pouco de P. Diddy por um tempo e teve um relacionamento romântico com Kid Cudi. Em resposta, P. Diddy supostamente mandou um aviso ameaçador para Kid Cudi, dizendo que ela ainda estava sob seu controle. P. Diddy supostamente explodiu o carro de Kid Cudi e ele confirmou o relato de Cassie dizendo: "Isso é tudo verdade." No dia 5 de março de 2016, P. Diddy supostamente pagou $50 mil a um hotel para apagar imagens dele, espancando Cassie e jogando um vaso de vidro nela. Cassie ficou com vários ferimentos e um olho roxo. As imagens foram recuperadas pela CNN e são extremamente difíceis de assistir. Assim que essas imagens foram divulgadas, P. Diddy fez um pedido de desculpas, alegando que estava passando por alguns problemas pessoais. 2 anos depois, em 2018, Cassie afirma que Diddy invadiu sua casa e forçou-se sobre ela. Ela supostamente tentou empurrá-lo e disse não. Mas Diddy insistiu. Esse incidente foi o ponto final para ela. Após cerca de 13 anos de abusos sexuais, psicológicos e físicos, ela conseguiu deixá-lo, sabendo que sua carreira estava nas mãos dele. Esse foi um sacrifício que ela teve que fazer, mas ela não ia aceitar isso de braços cruzados. Em 2023, Cassie entrou com um processo civil de $30 milhões por danos, levando P. Diddy a fazer um acordo por uma quantia não revelada. No entanto, foi relatado que a quantia em dinheiro foi substancial. Esse evento abriu as comportas. Agora chegamos às acusações atuais, mas antes de entrar nelas, devemos primeiro esclarecer a diferença entre processos civis e processos criminais. Processos civis tratam de disputas entre indivíduos ou organizações, geralmente envolvendo pedidos de indenização. Esses casos tratam de responsabilidade, não de culpa. O objetivo é identificar o responsável e a compensação pelo dano. Um processo civil pode resultar em um acordo financeiro, mas não em prisão. No caso de Cassie, sua ação contra P. Diddy foi civil e buscava indenização pelos danos que ele teria causado. Casos criminais são movidos pelo governo por crimes contra a sociedade, buscando provar a culpa, além de qualquer dúvida razoável, um padrão de prova mais alto que nos casos civis. As penalidades incluem multas, prisão ou outras consequências legais. Alguns afirmam que o aumento de processos civis visa apenas ganhar dinheiro, o que pode minar a credibilidade das alegações. Um dos primeiros processos foi de Joy Dickerson Neal em 23 de novembro de 23. Ela acusou P. Diddy de drogá-la, abusá-la e gravá-la secretamente em 1991, quando era universitária. De acordo com o processo, Joy alega que, após um jantar no Harlem, P. Diddy colocou drogas em sua bebida e a pressionou a fumar, deixando-a incapaz de resistir às suas investidas. Isso, é claro, soa bastante familiar. Ele então, supostamente, a levou para sua casa, onde ocorreu o abuso sexual, e gravou o crime secretamente, com outras pessoas supostamente assistindo às imagens. Esse incidente levou a graves problemas de saúde mental, retrocessos na carreira e humilhação para o resto da vida. Apesar de registrar boletim de ocorrência em Nova York e Nova Jersey, ela enfrentou relutância de outros em apoiar suas alegações por medo de retaliação.
Como mãe de uma adolescente de 16 anos... Conheci ele nos bastidores, é um ótimo jovem. Obrigado, você representa muito. Obrigada. Você representa muito. Em dezembro de 2023, P. Diddy enfrentou outro processo de abuso sexual com novas acusações de ter drogado e participado do estupro coletivo de uma mulher não identificada em 2003. Essa mulher tinha apenas 17 anos na época. Mais tarde, em fevereiro de 2024, o produtor Rodney Little Rod Jones entrou com um processo contra P. Diddy em Nova York. Ele alegou que enfrentou avanços sexuais indesejados por parte de associados de Diddy sob sua orientação e foi coagido a se envolver com trabalhadoras do sexo contratadas pelo rapper. O processo de Lil Rod alega que P. Diddy organizava regularmente festas de tráfico sexual envolvendo mulheres menores de idade e substâncias ilegais. O processo também sugere que executivos de gravadoras que fecharam os olhos lucraram com conexões com figuras de alto perfil. No dia 25 de março de 2024, Lil Rod alterou seu processo para incluir Cuba Gooding Jr. como réu, alegando que P. Diddy estava aliciando-o para apresentá-lo a amigos, incluindo Cuba Gooding Jr. Segundo Lil Rod, P. Diddy o apresentou a Cuba em um iate nas Ilhas Virgens em janeiro de 2023, deixando-os sozinhos em um estúdio improvisado. Lil Rod alega que Cuba tocou suas pernas, parte superior das coxas, lombar e ombros, apesar dele demonstrar desconforto. Lil Rod afirma que sofreu lesão física, forte abalo emocional e humilhação por causa do incidente e está buscando indenização tanto de P. Diddy quanto de Cuba Gooding Jr. Mas a chefe de operações de P. Diddy para esses eventos nefastos era uma mulher chamada Christina Corum. Christina está sendo chamada de Ghislaine Maxwell, de P. Diddy. Christina era chefe de gabinete de P. Diddy e ela era a organizadora e produtora do Mulheres e Substâncias. O filho de P. Diddy, Justin Combs, e o CEO da Universal Music Group, Lucian Grange, eram seus pau-mandados. Eles faziam tudo o que Diddy mandava. De acordo com Lil Rod, Kirsten instruiu Justin Combs a aliciar garotas menores de idade. Falaremos disso depois, tudo bem? Certo. Agora precisamos de bebidas alcoólicas. Isso mesmo, bebidas alcoólicas. Não existe só um tipo de álcool. Álcool. São só misturas diferentes. Você precisa das mulheres e da bebida. Você precisa de um pouco de água. Para regar as plantas? Não sei se vocês já perceberam isso. Tipo, muitas mulheres bebem água nas festas. Elas simplesmente, sabe? Então, se você não tiver o que elas precisam, elas vão embora, certo? Tem que mantê-las lá, certo? Você precisa de trancas nas portas. Ok, isso está começando a soar meio perigoso agora. É um pouco ousado, mas não é nada demais, só confia. Você precisa de muito calor. Muito calor. Calor, então o ambiente precisa estar fisicamente quente. Você não tem ar-condicionado. Sem ar-condicionado. Por quê? O calor influencia o álcool e deixa as pessoas mais relaxadas e confortáveis. Dá até pra suar um pouco. Isso parece nojento. O que você está fazendo? Depende do jeito que você olha pra isso. O Departamento de Segurança Interna fez uma batida em 2 propriedades dele em março de 2024 devido a essas acusações. As autoridades teriam encontrado sacos de entorpecentes, armas não rastreáveis com carregadores de tambor e milhares de frascos de óleo de bebê e lubrificante, supostamente usados para festas sexuais. Como LeBron James admitiu, não existe festa como a festa do Diddy. Ei, todo mundo sabe que não existe festa como a festa do Diddy, então. É isso aí. Ao longo de 2024, as acusações continuaram surgindo. Algumas até corroboram as acusações de Cassie, como a explosão do carro de Kid Cudi. Mais evidências foram apresentadas, acompanhadas de uma queixa sobre esse mesmo incidente. P. Diddy, supostamente, jogou um coquetel Molotov no carro. No dia 16 de setembro de 2024, P. Diddy foi preso em Manhattan após ser indiciado por um grande júri. As acusações criminais contra P. Diddy o acusaram de extorsão, tráfico sexual, suborno de testemunhas, trabalho forçado e transporte para prostituição.
P. Diddy teve o pedido de fiança negado. Os advogados de P. Diddy citaram as condições horríveis no centro de detenção metropolitano do Brooklyn para justificar o pedido de fiança. Esse pedido de fiança incluía uma fiança de $50 milhões, monitoramento por GPS e acesso limitado a visitantes. Mas o juiz distrital dos Estados Unidos, Andrew Carter, rejeitou o pedido, alegando que essas condições não garantiriam suficientemente a segurança pública. Quando começou a aparecer que P. Diddy poderia ser preso por muito tempo, ainda mais acusações surgiram. Uma das mais notáveis veio de Talia Grave, uma influenciadora de moda e beleza. Ela entrou com um processo em 24 de setembro de 2024, acusando P. Diddy e seu segurança, Joseph Sherman, de drogá-la e forçá-la em um estúdio em Manhattan em 2001. Supostamente, P. Diddy a coagiu ao encontro, dizendo que queria discutir o desempenho do namorado dela, já que ele era empregado da empresa de P. Diddy. Ela afirmou que descobriu que o ataque foi gravado e mostrado para outras pessoas. Talia alega que eles a forçaram a ficar em silêncio ao longo dos anos. Ela diz que eles chegaram a ameaçar usar fitas e outros itens para tirar seus filhos durante o divórcio. Talia, desde então, se manifestou, sabendo que P. Diddy está em apuros e que seu poder sobre suas supostas vítimas está enfraquecendo. O advogado de Houston, Tony Buzbee, teria sido procurado por mais de 3.000 supostas vítimas. As denúncias eram de abuso sexual e também envolviam menores de idade. Existem muitas pessoas poderosas e muitos segredos sujos. Desses casos, 120 estão sendo levados adiante com processos judiciais. E dos 120, 25 eram crianças na época, sendo que um menino tinha apenas 9 anos. Especula-se sobre quem seriam outros possíveis participantes desses supostos eventos bizarros. Vários famosos são alvo de rumores de envolvimento nesses encontros. Na tela agora está uma lista de nomes. A lista é interminável. Essas pessoas podem ser vítimas ou talvez precisem contratar advogados. Em uma revelação recente, a advogada Ariel Mitchell Kidd, que representa várias acusadoras, revelou que lhe foi oferecida a oportunidade de comprar uma das fitas de Diddy. De acordo com Mitchell Kidd, ela disse que o Sr. Combs estava na fita e que a outra pessoa envolvida provavelmente é ainda mais famosa do que ele. Mitchell Kidd disse que a pessoa na gravação não sabia que estava sendo filmada e que o suposto incidente ocorreu na casa de P. Diddy em Atlanta. Essa pessoa é supostamente 10 vezes mais famosa do que Kim Kardashian e é conhecida por um grito característico quando participa de momentos íntimos. Outros profissionais do setor sugerem que algumas pessoas já assistiram às fitas de P. Diddy, sendo que Beyoncé supostamente aparece em pelo menos 40 delas. Alguns insiders afirmam que Pimp C uma vez ameaçou divulgar uma fita com Beyoncé, mas ele morreu depois em circunstâncias misteriosas, supostamente por envenenamento. Uma carta do legista afirmou que sua morte foi acidental. Essas festas adotaram ao longo dos anos o lema olhos bem abertos, boca fechada, e celulares e outros dispositivos de gravação costumavam ser trancados antes do início. Somente P. Diddy tinha permissão para filmar essas celebridades de alto nível e a realeza do hip-hop se divertindo. Isso foi até Jamie Foxx começar a gravar certas partes. Ainda não está claro se Jamie Foxx esteve envolvido em algum dos aspectos mais sombrios, como explorar pessoas sob influência ou envolver menores de idade. No entanto, há rumores de que, durante as filmagens, ele pode ter presenciado algo que não deveria ver e, na época, pode ter gravado algumas das irregularidades. Pouco tempo depois, Jamie Foxx teria adoecido gravemente, passando um mês no hospital e perdendo temporariamente a capacidade de andar. A doença foi atribuída a um Advil contaminado, mas pessoas de dentro do meio sugerem que muitos indivíduos já sofreram acidentes após se associarem ou representarem risco para P. Diddy. Um vídeo de interrogatório que ressurgiu de maio de 2018 ganhou um novo significado
à luz da recente prisão de P. Diddy. Naquele ano, o astro sul-africano de filmes adultos Jonathan Oddy foi preso após um incidente grave no Trump Miami Hotel. De acordo com alguns relatos, Jonathan colocou uma grande bandeira americana sobre o balcão do saguão antes de entrar em um tiroteio com a polícia. Tudo isso enquanto fazia discursos exaltados sobre 3 pessoas famosas: Donald Trump, Barack Obama e P. Diddy. Após ser preso, Jonathan passou a inserir seu discurso em uma narrativa mais ampla e enigmática. Suas alegações abrangiam o Bohemian Grove, os Illuminati e famílias poderosas que supostamente controlam o mundo. A princípio, sua declaração parecia o delírio de um teórico conspiratório. No entanto, ele fez declarações assustadoras, incluindo prever o assassinato de Trump. Ele continuou afirmando que era um ex-ator de filmes adultos e stripper, que teria sido manipulado por P. Diddy para se tornar seu escravo. Jonathan descreveu ter participado de vários atos com Cassie, enquanto P. Diddy assistia. Jonathan afirmou que P. Diddy se tocava enquanto dizia o que ele deveria fazer com Cassie. Jonathan também afirmou que contraiu herpes durante esses encontros e pretendia processar P. Diddy. Segundo Jonathan, P. Diddy teria feito um acordo com ele, desde que Jonathan devolvesse uma fita comprometedora. Como eu sei disso? Quero saber como você sabe. Você conhece Sean Combs? Puff Daddy? Sim. P. Diddy, seja qual for seu nome hoje. Sim, continue. Ele faz parte do chamado Boulay. O Boulay. O Boulay é um ramo dos Illuminati, certo? São os negros. Eu sou da África, então não sou racista. Certo, ele é meu irmão, então eu gosto de pessoas negras. Minha mãe, eu fui criado por uma mulher africana na minha casa. Certo, ela era apenas uma empregada, mas era minha. Ela cuidou de mim, então eu amo pessoas negras. Ok. Eu me acomodei com Sean, certo? E ele faz parte dessa agenda. É por isso que ele é tão famoso. Eles conseguem todos os contratos. São os advogados dele que são Mark Geragos e Ben Messias. Ben Messias trabalhou para a Bad Boy Entertainment por 4 anos e trabalhou para Henry Rodman por 5. Tudo bem. Quando eu estiver, eu assumo a ameaça de morte por Sean, tudo bem? Eu não tenho nenhum, mas posso disponibilizar sob sigilo. Isso significa que eu não seria responsabilizado porque não quero que me culpem por nada, certo? As declarações de Jonathan deixam um senso de ambiguidade, tornando difícil discernir onde termina a verdade e começa a conspiração. Uma pergunta na mente de muitas pessoas era: sobre quem mais ele exerceu seu poder e influência? Será que ele fazia acordos ao estilo de Harvey Weinstein com artistas jovens e promissores? A primeira pessoa que vem à mente é Justin Bieber. Justin Bieber inicialmente assinou contrato com Usher quando era jovem, que supostamente o apresentou a P. Diddy. Em um vídeo originalmente postado por Justin Bieber em seu canal no YouTube, ele conversa com P. Diddy. No vídeo, P. Diddy diz que ele vai passar 48 horas com Diddy e continua dizendo que esse é o sonho de um garoto de 15 anos. O que exatamente aconteceu durante essas 48 horas continua incerto. Justin Bieber continuou frequentando muitas festas de P. Diddy. Justin Bieber ainda não comentou sobre as acusações e denúncias contra P. Diddy. Mas, de acordo com um relatório recente, uma fonte interna revelou que Bieber está passando por um momento difícil mentalmente, afirmando: ele tinha um longo histórico com Diddy e todas essas acusações têm sido difíceis de processar. A fonte disse que Bieber está focado na paternidade com seu filho recém-nascido, Jack. Definitivamente, é cedo demais para comentar se Justin passou por algum tipo de abuso enquanto tentava se firmar na indústria da música ou se ele participou de aspectos mais obscuros das festas. Só o tempo dirá. E então, o que vem a seguir? Bem, os advogados de P. Diddy estão desesperadamente tentando garantir que o julgamento aconteça o mais rápido possível. Em 9 de outubro de 2024, o advogado dele solicitou o julgamento para abril ou maio
de 2025 devido às acusações de tráfico sexual. Vamos ter que ver como os 120 casos de Tony Buzbee vão se desenvolver e quem mais será envolvido na suposta criminalidade grave. Não é comum eu expressar minha própria opinião, especialmente sobre um caso em aberto, sem condenações. No entanto, é difícil enxergar um caminho em que P. Diddy seja absolvido ou considerado inocente. As alegações, vindas de várias partes, foram feitas de forma independente, mas seus detalhes coincidem. Elas retratam P. Diddy como um manipulador arrogante, controlador e abusivo, usando seu poder da forma mais perigosa possível. Além disso, o nervosismo evidente das celebridades, quando são questionadas sobre P. Diddy e suas festas, também é marcante, sugerindo o clima desconcertante que envolve sua influência e suas atividades.